Muita alegria que eu estou aqui também para conhecer durante essa semana alguns de vocês, alguns que eu já conheço virtualmente, né? Por meio da internet, e espero durante essa semana conhecer face a face. E quem sabe a gente ter uma semana também de reflexão, de aprofundamento, de despertamento, de desafio para compreender outros horizontes, para compreender de uma maneira talvez mais profunda o que todo mundo já sabe, o que todo mundo já, de alguma forma, já tem dentro de si como uma convicção. Não pretendo absolutamente trabalhar nessa semana nada que seja absolutamente novo para todo mundo que está aqui. O que eu pretendo fazer é nada mais, nada menos do que aprofundar o que todos nós já sabemos, o que de alguma forma tem caminhado na meditação da palavra e no conhecimento de Deus, tem de alguma forma encontrado. Então é isso, eu espero que a gente tenha uma semana abençoada e que a gente possa crescer juntos na reflexão. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, obrigado, Pai, pelas palavras que o pastor Cleiton dirigiu ao Senhor nessa hora, pedindo que o Senhor nos desse uma semana abençoada. Mas também gostaria de, nessa hora, Senhor, pedir que o Senhor, através de Tua palavra e através, ó Deus, de nossa reflexão submissa à Tua palavra, o Senhor possa, ó Deus, nos conduzir ao aprofundamento dos caminhos para o conhecimento de Ti, para um conhecimento seguro acerca do Senhor, que a gente possa ter, ó Deus, momentos de confronto, momentos de desafio, momentos que o Senhor também, de alguma forma, pode usar para o nosso ministério, para a obra que o Senhor tem feito através de nós em nossas igrejas. Que o Senhor use essas aulas, ó Pai, não só para falar a nossa mente e coração, mas também para nos despertar para a grande obra de proclamação do Teu Evangelho e de ensino da Tua Palavra em nossas igrejas. Obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por esse seminário, obrigado pela vida do pastor Cleiton, obrigado por todos os que estão aqui, que a gente possa contar com a Tua graça nessa hora, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Essa semana a gente vai falar sobre um conceito que eu tenho me dedicado há um certo tempo a estudar. Um conceito que eu tenho chamado de inteligência humilhada, que seria um meio termo entre o fideísmo e o racionalismo. O que seria o fideísmo? Talvez a expressão mais típica, mais conhecida do fideísmo seja o salto de fé. Ou seja, o sujeito que não tem nenhuma evidência, não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma racionalidade, e ele não precisa disso, não precisa de evidências, não precisa de fundamentação, não precisa usar a sua inteligência. Na verdade, o que ele precisa é de um exercício de fé, de um salto de confiança em que ele não precisa compreender, ele só precisa crer e ponto. Crer é suficiente, crer basta. Essa linha seria a linha do fideísmo, a linha que vai criticar toda e qualquer desenvolvimento que o crente, que o cristão tem na ordem da sua razão, no uso de sua razão. Então, deixa a razão de lado e priorize sua fé. Isso seria o fideísmo. Em contrapartida, no outro lado, na outra ponta, estaria o racionalismo. A ideia de que a fé, ela não nos oferece um conhecimento da realidade. Fé é de uma ordem subjetiva, fé é de foro íntimo. Se a gente quer estabelecer um conhecimento de Deus, ele não pode ser um conhecimento baseado na fé, porque fé é uma questão de foro íntimo. Então o racionalista vai procurar razões, evidências, ligações lógicas, vinculações lógicas
para que se possa fundamentar um conhecimento de Deus independente da fé. Então a gente teria essas duas radicalizações, uma que seria o sacrifício da razão, não é? Em favor da fé, e a outra o sacrifício da fé em favor da razão. Então é um que é o sacrifício intellectus fidei, o sacrifício em favor da fé, não é? E o outro, o contrário, que é o sacrifício da fé para se contribuir com a inteligência. A inteligência humilhada, ela não vai para nenhum desses dois polos. Ela não vai fechar nem com o racionalismo e muito menos vai fechar com o fideísmo. Ela não vai eliminar a razão, mas tampouco vai eliminar a fé. Bom, mas como se trata de inteligência, como essa inteligência vai se portar? Negando a fé? Obviamente que não. Negando-se a si mesma? Obviamente que não. Não é a morte da razão nem a morte da fé, mas é a humilhação da razão. É a razão que dobra o joelho e ora. É a razão que se curva, mas é razão. É a razão que se curva diante da revelação, mas não se destrói para aceitar e receber a revelação. Ela não é uma prerrogativa da inteligência humilhada, não é? A autodestruição por causa da confiança na revelação de Deus. Entendeu isso que eu estou falando? Então, esse meio que a inteligência humilhada tenta apontar é o meio em que a gente recebe a revelação de Deus, mas a gente entende que a nossa inteligência, ela tem uma participação nesse conhecimento de Deus. E a única maneira dela participar do conhecimento de Deus, de uma maneira em que ela não caia num humanismo ou num racionalismo, é ela curvando-se, é ela se humilhando, ela enxergando sua finitude, ela enxergando suas limitações, ela enxergando até onde ela pode ir, enxergando, portanto, que ela não é autônoma, enxergando que ela não pode ir além de seus próprios limites, limites que são impostos não por ela mesma, mas pela própria revelação, que impede que a razão possa ser autônoma. Diante da revelação de Deus, a razão não pode ser autônoma. Então, isso é que é a ideia geral. Eu só estou colocando as ideias de uma vez, e agora a gente vai esmiuçar tudo isso para ver como que isso funciona, não é? Como que é de fato essa inteligência humilhada? Bom, ela tem pedigree. Quando eu digo que ela tem pedigree, ou digo que ela tem DNA, eu digo que ela não surgiu da minha cachola. Eu não estava um dia, não é, sentado, sem nada do que fazer, e falar, deixa eu ver, eu vou preparar um problema para infernizar a vida dos meus alunos. E vou lá e invento um conceito de inteligência humilhada, como se ele surgisse do nada, como se ele não tivesse lastro histórico, como se ele não tivesse fundamentação na história. Não, ela não é uma invenção de minha cabeça, ela é apenas a ênfase em alguns aspectos de pelo menos 2 ou 3 ou até 4 pensadores de tradição cristã que serviram como ponto de partida para tudo isso. E não só ponto de partida, mas fundamentação de toda essa construção. Não é? E desses 4, vamos dizer assim, 2 são os mais importantes. Um está apontando para o outro ali. É Calvino e Agostinho. E a foto ela é curiosa porque a foto de Calvino apontando para quem? Para Agostinho. O que eu vou fazer com vocês é ler um texto de Agostinho, que, se você ler as Institutas, o primeiro volume das Institutas, as primeiras linhas, você vai ler e você vai falar assim, ué, quem colou de quem? Está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai olhar um Calvino, que vai abrir as Institutas,
quando você abrir as Institutas para ler o Calvino, você vai ver assim, puxa vida, mas isso aqui tem muita reverberação, isso aqui que Calvino está dizendo, que ele está tratando aqui, logo na abertura das Institutas, obra basilar, obra fundamental, e que ele escolhe justamente abrir as Institutas por esse assunto. Por que esse assunto é tão importante? Porque esse assunto que Agostinho trabalhou lá há muito tempo atrás, vai servir como ponto de partida fundamental para toda a instituição da religião cristã, escrita e desenvolvida por Calvino. Então é isso que esse caminho que a gente vai começar fazendo. Por isso, Agostinho, vocês devem ter recebido aí o texto de Agostinho, certo? É um texto, obviamente, um pequeníssimo fragmento, uma pequeníssima parte das Confissões, mas uma parte bastante significativa. Quem já leu as Confissões? Você não pode passar dessa vida para outra sem ler as Confissões. Vai ser um pecado. Não é? A Bíblia já nem se fala, né? A Bíblia nem se pergunta se lê, porque isso já é pressuposto. Mas Agostinho você não pode passar dessa vida para outra sem folhear, principalmente as Confissões. E a gente vai partir exatamente dela. Não é? Das Confissões. As Confissões é uma obra impressionante, porque ele não escreveu para ninguém, nenhum ser humano. Ele não é um escrito de juventude, não é um escrito de um teólogo iniciante, já é um teólogo maduro e um pastor maduro. Já é bispo de Hipona e já tem lá os seus 50 anos de idade. É alguém já respeitado, alguém que já é reconhecido, não só como pastor, mas como filósofo cristão e teólogo, e que resolve falar sobre si. E o curioso é que a primeira sensação de alguém que abre as Confissões para ler é muito constrangedora. É uma sensação de que a gente é intruso. Porque a gente lê, mas ele não está falando com a gente. A gente lê as Confissões, mas ela não está se dirigindo para a gente. Não são palavras que ele dirige para os seus leitores humanos. As palavras que estão ali estão sendo dirigidas a Deus. Você está lendo uma coisa que Agostinho escreveu para Deus e não para você. Mas eu acredito que lá no céu não tenha o primeiro exemplar das Confissões. Eu acho que Deus não tem esse exemplar lá, obviamente. Deus não leu as Confissões, ele não precisa. E esse é o grande paradoxo das Confissões. Porque é uma obra que ele escreve para Deus, mas que Deus não leu, e não leu porque ele não precisa ler. Antes que a palavra, o próprio Agostinho diz, antes que a palavra, lembra o texto, antes que a palavra chegue a boca ele já conhece. Então as Confissões não representam absolutamente nenhuma novidade para Deus, não representa algo que Deus desconheça, Deus sabe tudo que está ali. Então o que é aparentemente contraditório é que ele escreve isso para Deus, mas no fundo não é para Deus ler, é para você ler. Mas no entanto não é para você, é para Deus. É como uma oração. O pastor Cleiton acabou de fazer uma oração, eu acabei de fazer uma oração. Essa oração foi feita em português. Ela foi feita para Deus, mas nós é que ouvimos. As Confissões de Agostinho, ela é assim. Algo que é feito para Deus, mas é para a gente ler. Ela é dividida basicamente em duas grandes partes. Os teóricos, aí, os especialistas em Agostinho, há divergências. Mas a grande tradição interpretativa de Agostinho divide em duas grandes partes. A tradição, né, os mais tradicionais. E eu concordo com essa divisão, eu acho que ela faz bastante sentido quando você lê as Confissões no todo. A primeira parte, que vai do livro 1 ao livro 9, que é uma narrativa que ele vai fazendo para Deus de tudo aquilo que ele havia feito, de tudo aquilo que ele era, e como ele se via.
Então ele começa contando coisas, peripécias de criança, coisas que ele fazia de errado quando era criança, como por exemplo roubar as peras de um vizinho. E ele não roubava, quando ele vai narrando e contando o porquê que ele roubava as peras do vizinho, a pergunta não era porque ele precisava, porque ele estava com fome. Ele queria era ver o vizinho irritado. Ele não roubava a pera só para ele se alimentar, porque ele precisava comer. Ele roubava mais do que precisava, e ela tinha uma razão de ser: ver o vizinho correndo atrás dele, furioso e tomado de raiva. E aí, depois de fugir do vizinho, ele sentava, parava e pensava: puxa, mas de onde vem esse prazer, esse deleite que eu tenho em fazer o mal? Então, é muito interessante, porque você vai lendo as confissões, principalmente essa primeira parte, e você vai vendo ele confessando coisas positivas, coisas negativas, mas ao mesmo tempo mostrando o conflito dele com relação aos seus sentimentos, com relação aos seus desejos. Gente, é muito curioso, porque talvez quando você chega eu imagino, né, quando você chega numa idade avançada como a de Agostinho, puxa vida, abriu a vida assim para todo mundo saber, para toda a comunidade saber do que ele fez de ruim. Talvez parece que o mais comum, não que isso seja o correto, mas talvez o mais comum sejam as pessoas esconderem cada vez mais e alimentar cada vez mais o seu heroísmo, alimentar cada vez mais a sua aparência de fidelidade, a sua aparência de homem equilibrado, a sua aparência de homem que não falha, que não erra. Ele resolve fazer o contrário, ele resolve abrir o livro e mostrar todas as fragilidades da vida dele, acompanhadas de toda a reflexão que ele vai fazendo sobre essas limitações e sobre esses questionamentos, esses embates da vida. Então, uma primeira parte, falando só sobre o que ele era. Do livro 10 em diante, ele vai falar não mais sobre quem ele era. E aí a coisa se torna, na minha opinião, muito mais interessante agora. Ele vai falar agora de quem ele é, depois da conversão, depois da experiência de Deus, de salvação, de experimentar uma mudança que faz com que toda a sua vida ganhe um novo sentido, um novo trajeto. E esse texto que vocês têm em mãos é o texto que abre esse livro 10. Essa parte da narrativa das confissões em que ele vai dizer para Deus não mais o que ele era e o que ele fez, mas o que ele é e o que ele faz. Só que Agostinho, e é muito curioso, que quando a gente vai lendo as confissões, ela é permeada, atravessada por textos bíblicos o tempo todo. Ele não descola do texto bíblico, apesar de todos os questionamentos que se levantam sobre a hermenêutica alegórica de Agostinho, ou coisa do gênero, independente do tipo de hermenêutica dele, se é correto ou não, toda a reflexão dele, ela está acompanhada de citação, de menção, o tempo todo da Escritura. E o livro 10 abre exatamente ligado a uma passagem que vai ser o leitmotiv, o motivo, aquele enredo, aquilo que numa música, numa ópera, é a ideia central, onde toda a música, a melodia vai se desenvolvendo, e nela vai se retornando, com novas variações, mas sempre batendo, sempre enfatizando, sempre reafirmando. Essa passagem, ela é a passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que eu gostaria de ler com vocês, antes da gente ler o texto de Agostinho. Como Agostinho lê esse texto? Ele lê da seguinte maneira: porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, como sou plenamente conhecido. Ele divide em primeiro dois momentos: um presente e um futuro. O que ele fala do presente, do agora? De que agora
no presente, vemos como por um espelho. Qual é a caracterização deste ver como por um espelho? A obscuridade. Se você tiver em sua mente agora o espelho que você tem em sua casa, você não vai entender o que Agostinho está dizendo, e muito menos o que Paulo disse. Porque nem Paulo e nem Agostinho enxergaram ou tiveram um espelho como o seu. O seu espelho não existe na época deles. O que existe na época deles e que funciona como um espelho é um metal muito sujo, muito riscado, e que dificilmente você tem a nitidez como você tem nos nossos espelhos hoje. Mas ainda assim era melhor você ter aquele espelho que mostra a visão toda obscura, toda distorcida, do que você não ter o espelho. Entendeu isso que eu estou falando? Então, primeira coisa, o que ele está pensando, e aqui muito mais próximo de Paulo do espelho de Paulo do que do nosso espelho, é de que o que nós temos agora é essa visão, por meio desse espelho, que não revela nitidez, não nos dá nitidez. O que é um espelho? Nesse sentido, o espelho é sempre uma mediação. Espelho não deve ser aqui visto, preste atenção no que eu vou falar, como um objeto pelo qual você se olha e se admira narcisicamente, olhando para o espelho e dizendo, eu sou o cara. Não. Aqui o espelho não está sendo usado como um instrumento meramente de apreciação estética de si mesmo. Aqui pense o espelho como um instrumento que você provavelmente vai entender de maneira muito mais simples se pensar no retrovisor de um carro. Para que você usa o retrovisor de um carro? Para superar uma limitação sua. Você não tem olhos atrás de você. Tá certo? Então você não consegue enxergar ao mesmo tempo o que está na sua frente e o que está atrás. Ao mesmo tempo, você não consegue enxergar isso, a não ser que seja por um espelho. Então você precisa de um instrumento, você precisa de uma mediação, você precisa de um mediador. Esse mediador vai ser o espelho. E por mais que você não consiga enxergar lá atrás, ao mesmo tempo que você enxerga com seus olhos, você vai conseguir enxergar, porque você vai ter um espelho, é o meio pelo qual você enxerga alguma outra coisa que você não conseguiria enxergar ao mesmo tempo. Está entendendo isso que eu estou colocando? Isso ele caracteriza como um olhar, como uma contemplação agora, neste exato momento, neste momento que a gente vive. No entanto, ele coloca uma adversativa aí, um mais. Esse mais contrapõe o agora. O que é que contrapõe o agora? O ver face a face. O que é ver face a face? Sem espelho, sem mediação. É não precisar mais de uma mediação, não precisar mais de um meio, não precisar mais de um instrumento. Então, por exemplo, quando eu vejo a foto do Nelson no Facebook, e eu olho lá e vendo o Nelson e conhecendo ele pelo Facebook, eu estou tendo uma visão dele, eu estou tendo um conhecimento dele, mas não é face a face. Eu tenho informações dele, eu tenho uma série de coisas que ele tem lá e etc. Mas é só quando eu venho aqui em Fortaleza, encontro com ele, é que eu não preciso de um Facebook, eu não preciso de um instrumento, eu não preciso de um mediador. Eu vejo ele, falo com ele, converso com ele, face a face, diretamente. Lhe faço uma pergunta. Porque agora estou vendo face a face o Nelson, eu posso dizer que eu conheço ele plenamente, totalmente, sem faltar absolutamente nada? Não. Eu posso apenas dizer que eu conheço ele plenamente, no sentido de que agora eu o conheço diretamente, mas isso não significa que é exaustivamente.
o pleno agora é o pleno de que não se precisa mais de mediações, ele é direto. E eu posso, a partir de todas as perspectivas, olhar, conhecer Ele e ter um contato com Ele que seria muito mais profundo, e que de fato é muito mais profundo, do que o contato virtual. Ou seja, o que é virtual não substitui o real. O conhecimento real, ele é sempre mais profundo que o conhecimento virtual. Tá certo? O conhecimento que você tem face a face, ele é muito mais forte, ele tem muito mais peso do que o conhecimento virtual. Mas cabe aqui uma consideração. O fato do conhecimento face a face ser mais... ter um peso maior nas nossas considerações, na nossa avaliação do que a gente busca conhecer, não significa que o conhecimento virtual seja falso, ou não vale a pena, ou não seja fundamental. A gente pode conhecer parte de alguém, ter informações de alguém por espelho, por carta, por foto. Mas outro tipo de conhecimento, e esse conhecimento vai ser sempre um conhecimento mais profundo, é o conhecimento de alguém que caminha junto, de que está ali, face a face. Então, o que ele está contrapondo é um agora e um depois. Um agora que é por espelho, vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna, mais contemporânea, um conhecimento que é virtual, em contraste com um conhecimento face a face real, um que é agora e um que é depois. Esse conhecimento direto, esse conhecimento face a face, é o que temos hoje? É o que temos agora? Não, o que tem para hoje é só o conhecimento por espelho. Amanhã, depois, será um outro dia. Mas agora, neste exato momento, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, ela só consegue ver através de. Está entendendo isso? Ele vai, obviamente, como processa o pensamento judaico-cristão na sua origem, sempre mexendo com paralelismos, para reforçar o que foi dito. Então, a mesma coisa vai ser dita com outras palavras. Agora conheço em parte, ou seja, ele vai mostrar que esse conhecimento virtual, ele é um conhecimento em parte, em contraste com outro conhecimento que é pleno. E óbvio, pelo que a gente já disse aqui, esse pleno jamais pode ser entendido como exaustivo. Tá certo? Na nossa visão, face a face com Deus, não teremos a Ele, ainda que tenhamos um corpo glorificado, não teremos uma visão exaustiva de Deus. Se tivéssemos uma visão exaustiva de Deus depois do corpo, depois da bem-aventurança, então teríamos uma prova cabal de que Deus não é infinito. É porque Ele é infinito que Ele não pode ser conhecido exaustivamente, é pela superioridade, não é do seu conhecimento, é do seu ser. Então, o conhecer Deus face a face, conhecer plenamente, tem a ver aqui com conhecimento que é sem mediação, que é direto, que é infinitamente incomparável com o conhecimento que a gente tem por meio de um espelho, ou um conhecimento que a gente diria um conhecimento parcial. Estão comigo aqui? Mas Agostinho é tão perspicaz. Ele lê esse texto de uma maneira tão incrível, que quando a gente vê isso, a gente já fala, não, está pronto, o texto parou, vamos para casa, vamos embora, que eu já entendi muita coisa. Mas ele escolhe justamente trabalhar aquilo que a gente, talvez na leitura, deixaria passar despercebido, que é o desfecho. Como que termina? Conhecerei plenamente. Mas de que forma? Como sou. Esse sou é passado, presente ou futuro? Presente. Como sou plenamente conhecido. Quem é que está sendo conhecido aqui nessa passagem?
O que Paulo está dizendo que está sendo conhecido? Nós conheceremos plenamente, tal como agora, não é depois, é agora, no estado presente de vida, você e eu é conhecido por Ele. O contraste é fundamental aqui. A virtualidade, o espelhamento, a parcialidade, a finitude no conhecimento fica do lado dos homens, mas nunca do lado de Deus. Deus não vê você através de espelhos. Deus não vê você através de um mecanismo virtuoso. Deus conhece, vê e contempla você diretamente, face a face. Presta atenção, olha para mim, não pisca. É porque Ele te conhece assim que a tua inteligência já é humilhada. É só por isso. É só porque Ele conhece você agora, assim, que só por isso, só porque Ele te conhece face a face agora, que a sua inteligência já é humilhada, que a minha inteligência, a nossa inteligência, a inteligência humana, já está numa condição de humilhação. A sua pergunta, obviamente, deve ser a seguinte: por que, Jonas? Essa é a resposta que eu quero dar durante toda essa semana. Porque o fato de Deus nos conhecer, eu não estou falando do conhecimento que você tem de Deus, mas o fato de Ele nos conhecer plenamente, nos humilha. Porque o conhecimento que Deus tem de nós nos humilha. Então, nosso objetivo, nesse primeiro dia, hoje, é pensar a natureza do conhecimento de Deus. E pensar por que o fato de Deus não ter nenhuma mediação para nos conhecer, coloca-nos numa tremenda desvantagem em relação a Ele. Numa tal situação em que não dependemos mais de revelação apenas para conhecer quem Ele é. O próprio conhecimento que poderemos ter de nós mesmos já é fruto de revelação e não de inteligência. Já não mais vai ser fruto de uma combinação de fatores e de proposições que me levam a chegar a um tal conhecimento. Mas se trata absolutamente de revelação e somente de revelação, de um conhecimento de nós mesmos que não poderíamos chegar se não fosse por intermédio dele. E isso só é possível porque somos ignorantes de nós mesmos, naquilo que Ele não é ignorante de nós mesmos. Então o conhecimento que Deus tem de nós nos humilha porque mostra, em primeiro lugar, não é que somos ignorantes dele, já começa pelo fato de sermos ignorantes com relação a nós mesmos. O nosso problema já começa pelo fato de que não sabemos dizer quem nós somos. E a arrogância da inteligência humana surge quando ele acha que pode falar sobre Deus quando não sabe absolutamente nada de si mesmo. A arrogância da inteligência humana começa quando ele acha que pode fazer proposições teológicas sobre Deus, falar sobre Deus, quando é ignorante com relação ao que Deus diz acerca de quem Ele é. Quando é ignorante com relação acerca de quem Ele é. Isso é tão humilhante, porque o que mais você tem acesso é o seu coração. Eu não sei, por exemplo, o que você está pensando agora, mas você sabe. E mesmo você tendo acesso a si mesmo, você, sem a revelação de Deus, é um completo ignorante de si mesmo. Mas a gente pode, mesmo tendo essa vantagem de olhar para o nosso coração, acharmos que podemos falar à vontade sobre Deus. A inteligência humilhada vai, em primeiro lugar, nos ensinar que o teólogo só vai poder falar dignamente com Deus se ele tiver temor. No fundo, o conceito de inteligência humilhada é um conceito que tenta ensinar teólogos, gente como a gente, que é pastor também, que é missionário, que a gente lida com a igreja, a humildade, a sentir temor do Senhor.
Porque é só no temor que a gente alcança a sabedoria. Temor para falar de Deus. Temor para falar sobre Deus. Se a gente não cultiva esse temor, a gente começa a enveredar por um caminho de conhecimento de Deus, que é tudo menos conhecimento de Deus. É aquilo que J.I. Packer, no livro chamado Conhecimento de Deus, conhece esse livro? Quem já leu? Quem não leu? Esse é um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. É um livro que todo teólogo deveria, a primeira coisa do mundo era ler exatamente esse livro. Ele diz assim: se você acha que você é um conhecedor de Deus, porque você sabe, vai lá, o que Agostinho pensava sobre Deus, o que Boécio pensava sobre Deus, o que Dionísio Areopagita, ou Pseudo-Areopagita pensava sobre Deus, o que Tomás de Aquino pensava sobre Deus, o que Guilherme de Ockham pensava sobre Deus, o que Barth pensava sobre... Enfim, você sabe o que os outros pensam sobre Deus, mas você não fala sobre Deus. Para falar sobre Deus, você vai ter que encarnar uma frase, uma expressão agostiniana que é bíblica, que ele chama de coram Deo, diante de Deus. Fazer teologia diante de Deus. Escrever teologia diante de Deus. Escrever um livro para Deus. Dar uma aula para Deus. Abençoar uma igreja para Deus. Ajudar o próximo para Deus. Passar horas e horas a fio, quebrando a cabeça para entender teologia sistemática para Deus. Diante dele. Vamos avançar um pouquinho. Quando eu falo conhecimento de Deus, essa expressão é ambígua, vocês concordam? Ambígua. Eu posso falar do conhecimento que ele tem, como eu posso falar do conhecimento que eu tenho. Então, quando alguém diz assim, nós vamos falar hoje sobre o conhecimento de Deus, a gente precisa primeiro desfazer a ambiguidade. Qual é a ambiguidade? De que conhecimento você vai falar? Do que ele tem ou do conhecimento que nós temos? Quem ousaria falar sobre o conhecimento que Deus tem? Não dá, né? Quem poderia sondar a mente divina? Se os pensamentos dele são mais altos do que os céus, são incontáveis, são como os grãos de areia, contaríamos sem jamais chegar ao fim. Então não dá. Então a única coisa que a gente pode falar é do conhecimento que nós temos de Deus. Mas não é assim tão simples. É falar sobre o conhecimento que nós temos de Deus na presença de alguém que conhece nosso coração de forma direta e plena, onde não há absolutamente nada sobre nós que ele não conheça, e mais, não há nada sobre si mesmo que Deus não conheça. As implicações disso, desculpe desapontar, é que você não vai conseguir contar nunca uma novidade para Deus. Você nunca vai conseguir falar alguma coisa para Deus que ele diga assim, nossa, uau! A desvantagem é que tudo que você falar, começar a falar, não é? Você já sabe que ele já sabe. Como que a gente lida com Deus assim? Como a gente lida com Deus que antes que a palavra chegue à boca ele já conhece? Como é que a gente fala de Deus, sabendo de Deus assim, dessa forma? Óbvio que a gente vai falar sobre o conhecimento que nós temos de Deus. O conhecimento tal como nós conhecemos. Qual é o conhecimento tal como nós conhecemos? Agostinho se baseia lá em Paulo. Qual é o conhecimento que a gente tem de Deus tal como nós conhecemos? Por espelho. É conhecimento exaustivo? Óbvio que não, se nem lá será. É conhecimento direto?
Face a face? Tampouco. É conhecimento mediado por espelho. A gente vê por parte, a gente não vê o todo, não vê diretamente, mas vê Deus sempre através de alguma coisa. Hoje vemos Deus sempre através de alguma coisa. Conhecemos Deus através de alguma coisa e nunca diretamente. Não dá para... Teólogos não trabalham em laboratórios pegando Deus e analisando Deus como se ele fosse um objeto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele não é da ordem da observação. Você não vai poder ter conhecimento de Deus pela via da observação. Não é um conhecimento empírico. Está entendendo o que eu estou dizendo? É um conhecimento, portanto, mediado. Isso é de um grande... Isso representa uma grande questão para a gente, porque isso tem que levar a gente a pensar, não é tanto sobre Deus, mas sobre as mediações. Elas é que precisam ser pensadas. Qual é o espelho que a gente está usando? Qual é a mediação que a gente está usando? Que mediação é essa? Que espelho é esse que está sendo usado? Isso é que a gente precisa entender. Isso que a gente precisa compreender. No entanto, como a gente viu, Paulo, ele deixa lá no final do texto que Deus nos conhece agora, face a face, diretamente, sem espelhamentos. E é a partir daí, depois de ler esse texto, que Agostinho vai começar toda a sua reflexão que vai nos interessar nessa semana. Por isso eu peço que você pegue aí o seu texto em mãos. Quem não tem, senta do lado de um colega. Veja como abre o livro 10. Abre assim, olha. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça, tal como sou conhecido por ti. O que ele está apresentando? Um desejo. Ele começa a sua confissão, a confissão que ele vai dedicar a falar sobre si hoje, como ele se vê agora, não como ele se vê antes, porque isso ele já fez por 9 livros atrás, mas agora. Ele começa primeiro dizendo exatamente isso, que eu te conheço, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou por ti conhecido. Esse que eu te conheça mostra o desejo de alguém que não conhece, em contrapartida diante de alguém que já conhece. Alguém que não sabe, falando com alguém que já sabe. Desejando saber, como esse alguém que já sabe, sabe. Então eu quero saber, eu quero te conhecer, mas não é por espelho. Eu queria te conhecer, não é através de uma mediação. Eu queria te conhecer, eu queria olhar para o Senhor, eu queria vê-lo, eu queria contemplá-lo, eu queria conhecê-lo, assim como o Senhor me conhece. Por que ele deseja isso? Porque o conhecimento de Deus, presta atenção no que eu estou falando, lembra sempre da ambiguidade, tá? Dos 2 sentidos de conhecimento. Porque o conhecimento que Deus tem da gente é tão desejado por Agostinho. Por que ele quer ter esse conhecimento que Deus tem de nós? Porque isso representa uma grande vantagem nesse sentido em relação a nós. Deus sabe coisas de nós que nós não sabemos. Deus conhece partes de nós que nós não acessamos. Ele tem um conhecimento maior sobre nós. E mesmo nos conhecendo mais, Ele ainda assim me ama. Isso significa que o contrário também valeria. Se eu o conhecer sem espelhos, eu vou conhecer diretamente, eu vou conhecer mais. E se eu conhecer mais, isso significa que eu vou amá-lo ainda mais. Então significa que existe um conhecimento de Deus que me é vedado. Me é vedado não porque simplesmente eu não possa enxergar,
não só porque eu sou limitado para enxergar, é porque Ele não quer mostrar. E se Ele não quer mostrar, ponto, não há o que você possa fazer para acessar. Essa limitação Deus não tem. Você não pode singrar os mares e procurar um lugar para se esconder de Deus. Se você tomar as asas da alvorada, não é? E tomar o coração dos mares, até ali a mão do Senhor lhe guiará. Não há lugar que a gente possa habitar e que a gente possa se ocultar dele. Não há nenhuma espécie de possibilidade de ocultamento. Em contrapartida, Deus mostra apenas aquilo que Ele quer. Revela apenas aquilo que Ele quer que você veja. Por mais que você brigue, por mais que você lute, por mais que você estude, você só vai conhecer de Deus aquilo que Ele mostrou. Aquilo que Ele não mostrou, você não vai conhecer. O contrário não vale para Deus. Agora preste atenção. Se Deus sabe de você mais do que você possa imaginar, isso significa que você também precisa dele. Você necessita dele para acessar algo de você que está oculto e que não vai ser revelado por sua vontade, porque você quer. Eu vou agora cair numa interiorização. Vou fazer um autoconhecimento, vou mergulhar em mim mesmo, vou ter um conhecimento de mim mesmo, o chamado autoconhecimento. Pensa comigo assim, olha, pensa numa esfera. Se tivesse uma lousa aqui, eu faria isso. Você pensa numa esfera assim, num círculo assim, dividido no meio, lado A, lado B. Lado A é o seu lado, o meu lado, em que a gente tem acesso e que a gente pode mostrar para as pessoas, falando para elas o que está lá ou não. Algumas dessas coisas que estão no lado a gente esqueceu, estão no inconsciente profundo, que a gente não consegue lembrar. Mas, de repente, uma conversa com alguém, a gente pode lembrar. Análise nesse sentido pode ajudar você a lembrar. Alguma coisa que está ali, que você, veio à tona, surgiu, está aqui. Mas esse lado B, você pode procurar psicólogo, você pode procurar terapeuta, você pode bater o pezinho no chão, fazer uma pesquisa, uma varredura do seu interior. Esse lado você não acessa, esse lado você não conhece, esse lado você não entra. Nem psicólogo, nem você vai conseguir arrancar nada de lá de dentro. Esse negócio que está aqui, esse lado B só quem opera é Deus. E Ele mostra o que Ele quer. Se você quer conhecer esse lado, você não vai poder, não é procurando um psicólogo e nem mergulhando em si mesmo, conhecendo-se a si mesmo. Para conhecer esse lado, você vai ter que dobrar o teu joelhinho e vai ter que dizer: Senhor, diga-me quem eu sou. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então você está lidando com Deus, um ser, portanto, que já é extremamente superior em relação a você no que diz respeito ao conhecimento. Temos um conhecimento inferior, não só com relação a Ele, temos um conhecimento inferior com relação a nós mesmos. E Ele deixa isso claro: que eu te conheça, ó conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou por ti conhecido. Ó virtude da minha alma, entra nela e molda a ti, para que a tenhas e possuas sem mancha nem ruga. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase. Entra nela e molda a ti. No latim essa expressão é se acomoda, mas não é se acomoda, não é uma caixinha pequenininha e aí um elefante, não é, tentando se encaixar numa caixinha de fósforo. Não é um Deus grande que se diminui para caber dentro do coração de alguém. Não. É alguém grande que entra no coração de alguém, mas para ele viver no coração de alguém, não é ele que vai ter que diminuir, é o coração que vai ter que largar. É o coração que vai ter que alargar. É o coração que vai esticar.
Quem vai ter que sentir dor não é Deus, é você. Para conhecer Deus, quem vai ter que gritar é você, não é Ele. É nossa alma que vai ter que... Ai meu Deus, isso aí está difícil de entender. Está difícil. É você, sou eu, somos nós. Nosso coração que precisa ser alargado. Nosso coração que precisa ser esticado. É a gente que precisa, se amoldar a Ele, não o contrário. Então não tem como a gente ter uma experiência de revelação de Deus sem que essa experiência alargue nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ver. E isso vai exigir dor. Ele vai dizer: esta é a minha esperança, por isso falo e nesta esperança me alegro, quando experimento uma sã alegria. Pois as restantes coisas desta vida, tanto menos se devem chorar, quanto menos por causa delas se chora. Deixa eu dar uma pausa aqui. O que é que vale a pena nessa vida conhecer, se não aquilo que a gente ama? Tudo que a gente ama, a gente quer conhecer. Certo? Então, tudo que a gente ama, de alguma forma, a gente vai gastar tempo ou investir tempo para conhecer. Mas por que cargas d'água a gente gasta tanto tempo para conhecer aquilo que não é Deus? Porque amamos aquilo que não é Deus. Porque ninguém demanda tanto tempo para estudar algo que não é Deus, se não amasse. Então todo o investimento de nosso conhecimento do que mais a gente ama envolve também um embate com os nossos ídolos. A nossa esperança, ela só se sustenta se aquilo que a gente ama e que a gente quer conhecer é Deus. Ela só se mantém em pé, a nossa esperança só se mantém em pé quando aquilo que ela espera conhecer é Deus. Tudo que não é Deus e que ela espera conhecer, essa esperança não se sustenta, porque tudo aquilo que não é Deus acaba, termina, morre, fenece, se destrói, não fica para frente, não fica para sempre. Então a esperança só se mantém viva quando algo permanece vivo e nunca mais acaba. Então a nossa esperança só pode provar de uma verdadeira alegria se aquilo que a gente ama e busca conhecer é de uma dignidade superior à nossa. A gente constrói ídolos o tempo todo. O tempo todo. Na verdade, a gente lê muito mal os 10 mandamentos. Nós evangélicos temos um problema sério na leitura dos 10 mandamentos. A gente pega os 10 mandamentos, lê lá o primeiro. O que diz lá o primeiro mandamento? Não farás para ti imagens de escultura, aquela coisa toda, não é isso? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim, tá certo? A gente vai lendo aquelas primeiras palavras ali, aí a gente olha para a nossa igreja, deixa eu olhar. A gente olha, não tem nenhum santinho, não tem nenhuma vela acesa para nenhum santo. Aí a gente diz, a gente não é idólatra, vamos para o próximo mandamento que esse a gente está resolvido. A gente só faz isso porque a nossa teologia da idolatria, ela é muito pobre. A nossa reflexão sobre o que é idolatria, ela é pobre. Porque a gente entende que idolatria ela é um produto de nossas mãos, é um artefato da mão humana, quando na verdade ela é, em primeiro lugar, um artefato do coração. O coração produz ídolos. E um ídolo é tudo aquilo que não tem a dignidade de Deus, mas é amado como se fosse Deus.
não tem a dignidade de Deus, mas é amado como se fosse Deus. Exemplo, o filho que você tanto ama, e que você diz assim: meu Deus, eu posso viver a minha vida inteira sem comida, sem bebida, mas sem meu filho não. Meu filho é a minha esperança, a minha alegria. Sem ele não vai dar. Se você pensa assim, você é um idólatra. E coitado do seu filho. Porque seu filho não sabe o que é ser amado como um filho. Ele sabe o que é ser amado como um ídolo. Ele não tem a dignidade de Deus. Ele pode morrer, por exemplo. Mas ele, no entanto, é amado como se fosse Deus. Todas as vezes que a gente aponta algo na vida e diz: isso é o mais importante, se o que a gente aponta não é Deus, será sempre um ídolo. Vai ser amado como Deus, mas não tendo a dignidade de Deus. E tudo aquilo que a gente ama, o que Agostinho disse que a gente vai fazer? Vai querer conhecer. Quanto mais você ama algo, mais você quer conhecer esse algo. Então todo o desinteresse que uma multidão que em nome de Deus segue pastores e etc, ou pseudo-apóstolos, ou coisa do tipo, que segue, que persegue, que corre atrás e que enche multidões que enchem templos, etc. Mas que no fundo não querem conhecer Deus, pouco amam. No fundo, é muito fácil a gente inclusive fazer de Deus um meio para a gente se curvar diante do nosso verdadeiro Deus, que é o carro, a casa, a família, um bem material. E Deus é apenas um meio para eu chegar à felicidade, à minha felicidade última. Então, se Deus aparece em toda a espiritualidade, não é como fim último, aquilo que eu quero dar minha vida para conhecer. Não. Por isso que não fique assustado quando você se depara com comunidades assim, e que você diz assim: puxa vida, eu queria tanto conhecer Deus, e pouco se importa. Pouco se importa em querer estudar teologia, pouco se importa em querer aprofundar numa reflexão bíblica, pouco se importa em querer aprofundar sobre o conhecimento de Deus, pouco se importa com o pensar sobre Deus, o pensar sobre o ser de Deus, pouco importa se aprofundar numa questão sobre Deus. Essa simplesmente está longe da atenção, porque no fundo não está sendo amado. Deus não está sendo amado como fundamento último. Existe um ídolo para o qual todo aquele amor que deveria ser direcionado para Deus está totalmente sendo direcionado para um ídolo. E ídolos têm pés de barro, ídolos caem. Então, eu estou sendo bastante enfático nessa parte, para mostrar que toda a teoria do conhecimento de Deus em Agostinho, ela não será uma teoria do conhecimento analítica, racionalista, baseada em meras proposições lógicas sobre Deus. Absolutamente nada a ver com isso. O conhecimento de Deus, a teoria de conhecimento que Agostinho propõe sobre Deus, ela parte em primeiro lugar de um movimento de amor. Se o homem não for capaz de amar a Deus, ele jamais vai desejar conhecê-lo. Todo interesse que alguém pode, como é que se diz, desenvolver ou despertar para Deus, surge porque, em primeiro lugar, ele tem uma experiência de amor a Deus. Em outras palavras, gente, não dá para fazer teologia sem ser convertido. Tem muita gente querendo estudar teologia, mas em primeiro lugar, o mais importante, o mais necessário, que é um coração convertido, não tem. Quantos e quantos pastores estão servindo sem um coração convertido? Quantos e quantos teólogos podem estar em seminário estudando ou dando aula, seja lá o que for, mas o que é mais importante, um coração convertido, não se encontra.
E quando a gente faz teologia sem um coração convertido, sabe o que acontece? Teologia vira um ídolo. O cara consome livro, quer todos os livros, compra, é uma fome, uma coisa para comprar livro, que ninguém quer, compra cada porcaria, mas é livro, tem cheiro de livro, abre o livro, é livro, o cara está viciado, é uma coisa que é incontrolável. Olha, eu tenho um vício com livro impressionante. Faço a minha culpa aí com os colegas que compram livro adoidadamente. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou falando aqui de você se preocupar em ter uma biblioteca. O que eu estou falando aqui é quando a biblioteca é o fim. Quando a leitura, você mergulhar, passar horas e horas lendo, é o fim. Você se satisfaz em apenas ler um livro. Você se satisfaz em apenas ter mais informação. Você se satisfaz em apenas ter mais conhecimento enciclopédico. Vai sair do seminário um enciclopedista, mas uma pessoa que não ama Deus. E quem não ama Deus não vai desfrutar deste conhecimento que não se encontra na leitura de livros. Os livros vão te dizer o que os outros falam sobre Deus. Mas quando se faz teologia corandeu, diante de Deus, você não pode mais falar para Deus: olha Deus, eu quero te amar segundo Calvino. Eu quero te amar segundo Jonathan Edwards. Eu quero te amar. Não. Ali, diante de Deus, é amar com tudo aquilo que você conhece dele, na tua meditação sobre ele, no enfrentamento direto dele, diante dele, porque ele é o amor de sua vida, ele é o fundamento último de sua vida, ele é aquilo para o qual o teu coração está voltado a conhecer, e você não, todos os teus esforços hoje em estudar teologia, não é para você ser um cabeção, é para você amá-lo mais e mais, é para você querê-lo mais e mais. Porque quem faz isso já parte do pressuposto que é um ignorante. Só os ignorantes são capazes de amar a Deus para valer. Porque o ignorante vai se colocar na condição de eu preciso, eu quero, eu dependo. Não começa comigo, começa contigo. Fala, revela, mostra na tua palavra, mostra quem eu sou através da tua palavra, revela, mostra. Não parte de mim, parte dele. O teólogo, ele tem um comprometimento com a verdade. E quando ele se depara diante de Deus, que é o objeto de seu conhecimento, ou, para respeitar a linguagem de Agostinho, é o sujeito do conhecimento. Vou explicar isso agora antes de continuar. Quando a gente fala de sujeito e objeto, né? Você fala, qual é o objeto de conhecimento do antropólogo? O homem. Tá certo? Então o antropólogo é o sujeito que vai conhecer o seu objeto. Qual é o seu objeto? O homem. Agostinho vai virar isso. Quem é o objeto no conhecimento que se tem de Deus não é Deus, somos nós. Na medida em que Ele é o sujeito, na medida em que Ele nos conhece e o conhecimento que Ele tem de nós é mais seguro do que o conhecimento que a gente tem por nossa inteligência sobre nós e sobre Ele. Então, se a gente quer saber algo seguro sobre nós e sobre Ele, Ele é que tem que fornecer o conhecimento. Está entendendo? Ele é que tem que ser o conhecedor. Ele é o conhecedor de mim. Eu gostaria de ser o conhecedor, mas eu não sou. Ele é o conhecedor. Lembra lá do texto, como começa? Que eu possa te conhecer, ó conhecedor de mim, tal como sou por ti conhecido. Diante desse ser, que é a finalidade última, não só do amor, mas do conhecimento, que é Deus, o teólogo se depara com o problema da verdade.
Qual é o problema da verdade? O problema que todo mundo se faz, a pergunta que todo mundo se faz. Se eu não conheço Deus como Ele me conhece, ou seja, se eu conheço por meio de algo e não diretamente, como sei que aquilo que eu conheço é verdadeiro? Como sei que minha teologia e o que eu estou pensando sobre Deus é verdadeiro? Como posso conhecer Deus de maneira verdadeira? Como é que posso aceitar o desafio de amá-lo mais e querer conhecê-lo mais e ter a garantia de que aquilo que eu estou conhecendo dele é verdadeiro? Não é? Agostinho vai dizer: mas tu amaste a verdade, porque aquele que a põe em prática alcança a luz. Então a primeira coisa que ele aponta, antes da gente fazer o intervalinho, né? O amor de Deus pela verdade, tá certo? Então, e a metáfora que ele apresenta é a metáfora Venit ad lucem, que ele diz ali, né? Mas tu amaste a verdade porque a põe em prática, porque aquele que a põe em prática alcança a luz. A ideia de que o conhecimento, ele é sempre algo iluminado. Isso é uma coisa sempre presente em Agostinho e que vai reverberar em Calvino e em uma boa parte da teoria do conhecimento de corte reformado, que é a ideia de que existem duas operações importantes no que diz respeito ao conhecimento de Deus, que são condições para o conhecimento. Ou seja, o que eu estou dizendo não é o conhecimento em si, é aqueles requisitos que precisam ser preenchidos para o conhecimento. Primeiro, que é a cura da cegueira, tá certo? Então todo mundo está cego. No intelecto existe um impedimento natural do intelecto de compreender algo. Então o que ele precisa fazer? Curar essa cegueira. Essa cegueira que é resultado do pecado, que é resultado da depravação total do ser humano, que atinge todas as instâncias da vida humana. Então ele cura essa cegueira, mas isso é suficiente? Não, porque imagine que você está cego e agora você tem os seus olhos curados, mas você está em meio às trevas, não há luz nenhuma. Você vai conseguir enxergar alguma coisa? Não. Então não basta você ser potencializado para enxergar, você vai sempre precisar que Ele ilumine. Ou seja, Ele vai te dar potencialidade para enxergar, para contemplar Deus através de sua palavra, obviamente. Mas ainda assim você vai contar e vai precisar da iluminação, que, em outras palavras, a gente vai chamar, e a tradição cristã, principalmente reformada, vai chamar de testemunho interno do Espírito.